Fala galera da GP, bem-vindo a mais um episódio do GPcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, um assunto de sobrevivência, intimidade com Deus. E aí eu tô com o Juan. E aí, gente, vocês estão bem? Eu tô fazendo um hat-trick aqui, Marcando hein? ponto. Hat-trick já, hein? 3 seguidos. Então, bora lá bater esse papo, vai ser uma honra. Bora. E com a Jaque, nossa entrevistada. Jaque, se apresenta aí pra galera que te conhece. Se apresenta onde que você está, quanto tempo de igreja, faz um currículo aí pra gente. Tá, gente, tudo bem? Eu sou a Jaque. Pra quem não me conhece, prazer, Jaqueline. Vou dar uma boa resumida do resumo. Eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Vixe, Nossa, bem novinha. Super novinha, mas eu ia em outra denominação, enfim. E eu fui nessa igreja, enfim, até mais ou menos os meus 10 anos. E aí, enfim, passei toda a minha adolescência afastada. Eu fui voltar a caminhar com Deus, assim, mais firmemente a partir dos 17 para 18 anos. E fazem uns 19 anos que eu estou aí. Uau. Firme e forte. Obrigada a Deus. E é ministérios? Ministérios. Bom, assim que eu comecei, né, a vir aqui na Cristo Salva, inicialmente eu era da dança, então meu primeiro ministério na Cristo Salva foi a dança. Acredite se quiser. Pois é, eu já fiz de Dança? tudo. Dança. Meu Deus. Pois é. Não imaginava. Choques. Dança, Alex também, né? Não, tô teatro. brincando. É que na Não dá nem pra verdade... imaginar. É que, na verdade, antigamente a Cristo Salva, a GP, ela era bem pequena, né? Então, todo mundo fazia De todos os tudo, ministérios. exato. Então, eu já fui da dança, mas eu também era do teatro. E, ao mesmo tempo, você fazia outra coisa e aí E por do diante. louvor também. Louvor Sim, aí depois... Um bom tempo, né? Sim, fiquei um bom tempo no louvor. Aí depois eu me estabilizei no louvor. E aí eu fiquei, acho que uns 15, 16 anos no Meu louvor. Deus. Foi bastante. Pois é. Quase a idade do Mota aqui. Do backstage. Pois é, meu Deus. 19 anos. Menino fazer 18? E aí... uns 15 aninhos aí. Agora, o atual ministério. líder Aí de o atual ministério. ministério é o First, né? Que é a recepção, pra quem não sabe o que é. É o First que, enfim, Deus me levantou pra isso e tem sido uma bênção, tem sido bem gostoso. Que demais. Sim. Eu só vou entregar um amigo meu, mas não vou falar quem que é. Que falou que o significado era bem-vindos. Meu Deus. Eu sei quem é. Eu também sei quem é. Aqui é do ministério. Eu sei. Eu E a fiquei Laís tá mandando um sabendo beijo aí pra dessa você. pérola. Pra meu você... Pra você, Vitinho. Vitinho. Pra você, querido servo do Senhor. Vitinho, ele deixa o N então. Ai, Deus. Tá no ministério, mas não sabe o que significou Jesus. Ai. É o Ai, Deus. bem-vindos. E já que são 19 anos, então, caminhando com o Senhor, né? Basicamente. Quem sustentou Cara, isso? Como que faz pra se manter fiel ao Senhor, né? Porque a gente tá falando 19 anos. Tem um jovem aqui de 18, então é uma vida... Boa parte de uma Bizarro, vida, né? É. Meu Deus. Cara, Meu se Deus. manter fiel ao Senhor, amando Jesus, como que é? É uma delícia e uma loucura. Tudo ao mesmo tempo. Assim, você tem que... Eu acho que assim, o ponto principal para mim, né? Vamos falar aí da minha experiência, enfim. Para se manter, você, em primeiro lugar, você tem que entender quem Deus é para você, quem Deus é de fato, e quem você é para Ele, né? E aí, com base nisso, toca o barco, porque nós teremos dias bons e dias não tão bons, mas Deus estará em todos eles, né? E eu acho que esse que é o importante, você entender quem você é no Senhor, entender quem Ele é e quem você é nele, né? Eu acho que é base, assim, pra tudo. Bom, então, traz aí pra gente um pouquinho do que é a intimidade com Deus, porque nesses tempos você desfrutou de uma intimidade e com certeza não dá pra falar que alguém que conhece há tantos anos conhece mais. Se é uma pessoa que desfruta, vive uma vida de intimidade, com certeza cada vez mais conhece os segredos do Senhor. Sim, Então vamos lá, segredos pra se manter, né? Olha, gente,
eu acho que, assim, o principal segredo é querer, né? Porque não adianta você viver com Deus ou viver dentro de uma igreja, né? E não querer se relacionar com o Senhor. Então, eu acho que o primeiro passo é de você querer ter um relacionamento com Deus, né? Porque nós podemos apenas viver assim, eu vou na igreja, eu assisto culto, mas eu ouço Deus, eu gosto de Deus, né? Eu vou falar, eu gosto, porque assim, eu entendo que aquele que ama o Senhor de verdade, ele sai do raso. Entendeu? Eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de estar ali naquele meio, mas para eu realmente mergulhar em águas mais profundas, viver um relacionamento mais íntimo, realmente ter intimidade com Deus, eu preciso querer, né? E o querer, eu acho que é como em um relacionamento, ele precisa ser construído. Então, você vai construir ele através da oração, você vai construir o seu relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia, de meditar na sua palavra, mas de você se colocar nessa condição de ansiar por ele, sabe? De querer mesmo conhecê-lo, de não só... Eu vejo assim, existem tantos homens e mulheres na Bíblia que viveram coisas assim... sobrenaturais. E aí a gente às vezes olha e fala assim, nossa, naquele tempo o povo tinha aquela necessidade, então era por isso que Deus se manifestava daquela forma. Deus se manifesta de acordo com a nossa fome, de acordo com a nossa sede. Então, se eu quero conhecer esse Deus, tanto o que faz maravilhas, quanto aquele que fala no nosso singular, aquele que fala no nosso secreto, eu preciso me abrir para isso, né? Eu preciso realmente ter esse desejo no meu coração. E esse desejo do meu coração, parece que falando assim é tudo muito lindo, muito fácil, muito perfeito, né? Mas não é um preço a ser pago, né? Por exemplo, gente, assim, eu luto para ler. Eu luto para ler. Não é Bíblia, eu luto para ler qualquer coisa. Leitura não é o meu sonho, não é o amor da minha vida. Não é o meu hobby, galera. Meu hobby são outras coisas. Mas eu quero conhecer a Deus. E a palavra, a Bíblia, é um dos lugares, é uma das fontes, é um dos lugares onde eu conheço. Então eu vou mergulhar nela. Mas eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu vou mergulhar assim mesmo. Sabe? Vai com medo mesmo. Mergulha mesmo assim. Então, é posicionamento. Você precisa se posicionar. Você precisa realmente pagar um preço para isso, né? E aí você começa... Inicialmente, você vai começar ali, essa leitura é uma coisa meio obrigatória. Mas aí, quando você começa a deixar com que o Espírito Santo te transforme através da palavra e se revele através da palavra, você vai conhecendo mais a Deus. E essa intimidade vai realmente se tornando... Deixando de ser algo distante, né? Como Jó cita, né? Ele fala que antes ele conhecia Deus... De ouvir falar. E agora ele o conhece de verdade. Por quê? Porque ele houve uma necessidade. Ele precisou, né, sair daquela condição que ele estava. Que era boa, né? Aí, de repente, ficou muito ruim. Para conhecê-lo. Então, houve um preço. Sim. E para ter uma vida de intimidade, de constância, de tanto tempo caminhando com Deus, existe um preço a ser pago, né? De renúncia, muitas vezes. De tantas e tantas coisas, né, que a gente precisa fazer, né, não é todo dia que você... Eu vejo pelo seguinte, a gente sabe que o ideal é beber, né, o sonho de consumo é nós bebermos 2 litros de água por dia, é um exemplo. Mas não é todo mundo que gosta disso. Certo, mas a gente sabe que isso é o bom pra nós, né? Então eu acho que é isso, não é todo dia que eu vou estar... Nossa, hoje eu cheguei que eu quero me trancar ali no quarto, me fechar com o Senhor e ter um tempo ali com Ele. Tem dia que a gente tá realmente, assim, desejosos pela presença do Senhor. E tem dias que nós só queremos chegar, tomar um banho e deitar na nossa cama e dormir. Mas um preço precisa ser pago, sabe? Da constância e de falar com Deus, de ser sincero. Eu acho que, assim, o principal é você ser... sincero com o Senhor, eu sou muito sincera com Deus. Eu falo assim, Deus, eu tô cansada, mas vamos papear, vamos bater um papo. E eu falo com Deus, assim como eu tô falando com vocês, sabe? Sem grandes palavras, enfim, conto do meu dia, as coisas que eu fiz de certo, que eu fiz de errado, que eu preciso melhorar e onde que eu preciso que Ele me salve. É basicamente isso e tem dado certo pra mim.
Acho que um ponto interessante do que você falou, né? É que muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente se depara com a Bíblia lendo a gente. Sim. E é aquilo que eu acho que eu sempre falo, quando eu vou aconselhar algum dos meninos, eu falo assim, cara, Romanos é o livro que me traz de volta pro eixo, na fé. Porque conforme você vai lendo as escrituras te lê de volta. E aí você vai ajustando o prumo da sua vida, você vai alinhando. E aí você vê que você não tá agindo como você deveria. As palavras que têm saído da sua boca não são as que deveriam sair. E dentro desse emaranhar de revelações da parte do Senhor, você vai descobrindo como deve ser a sua caminhada. E isso vai aumentando o seu amor, vai trazendo gás, né? Vai trazendo lenha pro altar. Exato. Mas é a partir de um lugar de constância, porque, vamos supor, a gente tá falando 19 anos da sua vida. Sim. Mas quando a gente para pra ver, é 5 minutos do seu dia, alguns dias foram 5, alguns 15, 1 hora, 2 horas, outros foram menos. Exatamente. E aí são pequenas decisões diárias que vão construindo uma vida. E às vezes a gente admira muito o quadro. Às vezes a gente admira muito as grandes construções, mas nós não vemos o tanto que foi cavado ali de alicerce, de coluna, aquilo que tem de trás dessa intimidade cultivada. Então, às vezes vai bater o desânimo. Como que a gente faz nesse dia? Quando bate o desânimo, eu procuro estratégias. Então, por exemplo, eu gosto de música, né? Eu coloco uma adoração, eu coloco algo que tente me levar a esse lugar, sabe? Esse lugar de intimidade, esse lugar de desejo pelo Senhor, de busca pelo Senhor, enfim. Eu procuro estratégias, é basicamente isso. Como eu falei, cada um, eu acho que assim, nós precisamos ver o que nos aguça, sabe? O que nos aguça. Não é uma receita. Não. É que não tem uma receita de bolo, né? Não tem. Infelizmente não. Infelizmente não, Deus. Até porque eu tenho aprendido algo, né? A presença de Deus, ela é uma pessoa. É o Espírito Santo, né? Sim. E ele é uma pessoa. E uma pessoa, às vezes, a gente se relaciona... Lógico que o tom de voz do Espírito são as Escrituras, tá? Então vamos ser... Se o Espírito Santo falou algo pra você que tá tá fora ali das Escrituras, então reveja ali o que você tá ouvindo. Não, com certeza. Busque estratégias, mas estratégias do reino, né? Sim. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tá querendo buscar Deus, pelo amor de Deus. Mas é isso. A gente tem que buscar por estratégias. Muitas vezes, uma amizade de Deus, ela pode ser isso que a gente tá precisando naquele momento que a nossa fome, a nossa sede não tá tão assim. Mas a gente tá ali do lado de uma pessoa que tá queimando por Jesus. Sim. Sabe? Ela tá queimando por Jesus. Cara, não tem como você ficar do lado de um incêndio, por exemplo, sem você sentir a quentura dele. Nossa, né? Ou pega alguém que tá no primeiro amor. Meu Deus. Converteu, gente, como... Você olha pra aquilo ali e fala assim, é esse lugar que eu preciso estar. Exatamente. Pra esse lugar eu preciso voltar. Exatamente. Esse é o ponto, né? De falar assim, cara... Eu já tive, né, enfim, o novo convertido, como vocês citaram, a pessoa ali queimando e assim, se envolvendo em tudo e apaixonada por Jesus, e você olha pra você lá morno, né? Você lá estagnado, né? Enfim, isso tem que gerar em nós, não um sentimento, uma visão, sei lá, de inveja ou de... Não, isso tem que gerar em mim um desejo de... Deus, é isso que eu preciso. Sim. Eu preciso disso de novo. Eu preciso da tua essência queimando novamente. Eu preciso desse lugar. Eu preciso dessa fome. Eu preciso dessa sede. E realmente, eu vejo que é uma estratégia, né? Uma das estratégias, né? Realmente se encher de pessoas que são boas, serão boas para estar ali do seu lado, né? Acho que a gente falou assim sobre isso, né? De pessoas no primeiro amor, né? Mas o que bate uma crise é justamente isso, aquele apelo que você quer ir, e aí você vê alguém que tá passando pelo primeiro amor e aí bate aquela crise, pelo menos dentro de mim.
é essa velocidade que eu tinha, é essa velocidade que eu preciso voltar a ter. É esse nível rápido, essa reação rápida que eu quero que o Espírito tenha, porque às vezes a gente acha que conforme mais maduro a gente vai ficando na fé, mais enrijecido, mas na verdade, quando a gente pega um fruto na mão, uma manga, por exemplo, quanto mais madura ela tá, mais molinha ela fica. Calma aí, pessoal, lá está em horário de almoço agora. Ou de janta, né? Enfim. Ou janta, né? E o do bem nem vai cortar. Mas, cara, eu acho que a gente precisa olhar para os mais novos e aprender com eles essa velocidade, essa intensidade, porque às vezes a gente fala assim, eu já amadureci, e não, às vezes o que o Senhor espera da gente é a maturidade desses dias com a intensidade e o coração daqueles. E é aquela questão muito agora, né? É aquela questão da igreja de Éfeso, né? Eu tô vendo as suas obras, eu vejo como você resiste ao falso ensino, eu vejo como você tem trabalhado, como você tem se dedicado, mas você já não me ama mais como no princípio. Eu acho que a NTLH traduz como você já não me ama mais como no começo. Então a gente precisa ser assim, sabe? É legal ver os meninos queimando, pegando fogo rápido, mas, cara, com essa maturidade e esse entendimento, porque uma coisa não tá separada ali da outra. Não. Elas não caminham e às vezes a gente tá duro, não chora na presença, não, porque eu sou maduro. Nossa, olha, tá chorando, olha como... Não, gente, começa a se colocar em uns patamares ilusórios, né? Que, tipo, não é isso que Deus quer. Não é isso que ele procura. Sim. Ele procura por pessoas, né? Por corações, pessoas que realmente o amem, assim como foi Davi, né? Sim. Esse é aquele... Cara, Davi dançando a ponto de ser ridículo aos olhos de Mical. Sim. E às vezes a gente fica... pelo amor de Deus, gente. Às vezes a gente fica igual o Mical lá olhando assim. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser igual o Davi. A gente tem que ser igual o Davi, que a gente seja os primeiros a estar lá, se quebrantando diante do Senhor. Se lançando mesmo, sem vergonha, né? Se jogando. Igual quando você estava falando, no começo, eu lembrei muito de uma música do Ministério Zoe, quando a Tamiris Garcia era integrante, que fala assim: se para carregar sua glória é preciso estar coberto com sangue, e aí remete justamente esse período de Davi. Davi vai trazer a arca, ele tenta trazer de um jeito, dá errado, ele enfia a cara na Bíblia, descobre o jeito certo, e ele com muito sacrifício ele vai levando a presença de Deus pro lugar que ela tem que estar. Sim. Mas com muito sacrifício e muito custo, e às vezes devagar, um processo lento, mas que quando tá chegando ali na cidade vem aquela alegria, porque a presença de Deus também é alegria. Às vezes a gente se priva desses momentos de alegria em nome de uma maturidade que não existe. De um patamar que não é esse, né? O maior patamar em Deus é ser desse jeito, maluco por ele. Quebrado, chorando. Exato. Cara, aquela música do Alê, ó Deus me livre de viver, sem lágrimas em meus olhos. E eu não vou parar. Não, ele tá muito inspirado. Eu tô muito musical, nas gente. músicas. Nossa, tá demais. Tô muito demais. musical. Eu que fiz parte do louvor por gente, mil anos. Eu não sou do louvor, mas eu sou muito musical. Muito bom. Eu acho que tem esse perigo mesmo da gente ficar mais velho na fé, assim, mais maduro e ficar enrijecido mesmo de, não posso mais expor, assim, não ser tão vulnerável, não querer mostrar. O que vão pensar? E aí a gente fica naquele checklist religioso, né? Beleza, eu venho pro culto, eu tô envolvido, eu leio, eu oro. É um funcionário, né? Praticamente um funcionário de igreja. Um funcionário de igreja. A mentalidade do filho mais velho. Sim. Exato. É verdade. Mas pode estar perdendo o melhor, que é desfrutar de intimidade mesmo, porque eu posso ir dar oi pra fulano todo dia e não conhecê-lo. Então eu posso tocar quase no Senhor, mas não conhecê-lo de verdade. Sim. Não ouvir ele, não ter esse relacionamento vivo. E assim, o que eu enxergo é que isso é um perigo, por exemplo, quando você já tá muito tempo ali caminhando, a questão da aparência externa, né? A aparência externa, ela é um perigo, porque, por exemplo, tem alguns apelos, né, que de repente você fala assim, não vou lá na frente, que pode ser que eu precise ir ministrar e não receber, né? Existem algumas situações, enfim, quando às vezes você
se coloca nessa condição do checklist, nessa condição da rotina cristã, é um perigo quando a gente acaba tendo muito mais medo do que as pessoas vejam olhando para o nosso externo, por exemplo, do que o que Deus vê quando ele olha para o nosso interno, né? É muito perigoso isso, a ótica acaba mudando, né? Nós precisamos olhar para Jesus. Ele que tem que ser o alvo, o objetivo, é ele sempre. E enquanto os meus olhos estiverem fixados nele, eu não vou errar. Eu não vou errar enquanto eu estiver olhando para ele. Eu começo a errar quando os meus olhos saem dele, né? Quando eu começo a olhar para mim. Quando eu começo a olhar para o que o outro pensa. Quando eu começo a olhar para o que eu penso. O que eu penso de mim, sabe? Porque também é um outro fator aí, né? Importante. Não é só... Porque eu confesso que, assim, eu não sou uma pessoa que... acabo me deixando levar muito pelo que o outro pensa. Mas eu tenho muito autocrítica, né? Porque você já se cobra tanto. Então, sobra nem espaço pro outro. Entendeu? Então, às vezes, assim, então tá bom, mas no fundo eu fico assim, nossa, não ficou bom. Nossa, poderia ter sido melhor. Nossa, não sei o que lá. E não é isso que Deus quer, né? O perfeito é ele, não sou eu. O que ele quer é que eu tenha um coração quebrantado, um coração contrito, né? Eu acho que é esse o ponto, nesses anos aí de caminhada com Deus, eu aprendi a começar a tirar os olhos de mim, né? E colocar os olhos nele. Os nossos olhos precisam estar em Deus, precisam estar em Jesus. Aí sim, aí eu vou conseguir sair dessa, como eu posso dizer... dessa possibilidade de ser acomodada no meu relacionamento com Deus. Aí eu vou começar a sair dessa condição de ficar só cumprindo tabela e checklist com Deus, porque isso não é relacionamento. Na verdade, alguém se relaciona assim? Ninguém se relaciona assim. A não ser, sei lá, funcionário patrão. Sim, entendeu? verdade. Funcionário patrão se relaciona desse jeito, mas Deus Bons não... amigos, não. Deus não é seu chefe, né? Deus é seu pai. Cara, é até curioso, porque às vezes... quando a gente tem um grau de intimidade com uma pessoa, a gente tem liberdade pra ficar em silêncio ali, junto com aquela pessoa. Sim. E às vezes a gente tá tão acelerado, nossa mente, a gente fica... e não consegue entrar nesse lugar de contemplação. O que você falou é muito importante, porque eu até lembrando aqui, tem a palavra doxologia, né? Doxa, né? O hebraico vai usar a palavra glória como kabod, que é aquela manifestação de glória, e o Novo Testamento vai usar doxa, aquela que é a opinião. E é quando a gente busca a opinião do Senhor sobre a nossa vida, nesse relacionamento que a gente vai cultivando, que vai tirando a gente desse lugar desse lugar, tipo, de tirar os olhos de mim e colocar os olhos no Senhor, porque é Ele quem vai falar, Ele vai liberar a opinião dele ao meu respeito, e não Exato. aquilo que eu penso acerca de mim, porque às vezes a gente, nossa carne, ela é enganosa, né? Ela quer levar a gente pra um lugar que a gente não... Nossa mente, nossa alma, né? E principalmente hoje em dia, né? Que existem... nós somos influenciados de tantos jeitos e modos diferentes, né? E, nossa, o Instagram que você abre, uma rolada de ali que você dá, você é bombardeado por influências, né? Então, é muito importante essa questão do silencia, né? A questão do se afastar daquilo, daquilo que não tem sido bom para você, daquilo que não é um alimento bom para sua alma. Porque muitas vezes a gente também tem essa questão, a gente tem se alimentado tanto daquilo que não é do reino, e depois a gente quer conseguir entrar em um nível profundo de intimidade com Deus. Então, uma coisa, elas se repelem, na verdade, né? O mundo, ele se repele em relação a quem Deus é. Sim. Então, eu preciso sim buscar me alimentar das coisas do reino, daquilo que me aproxima de Deus, né? E automaticamente, através desse... Ainda que sutilmente, eu vejo que o relacionamento, ele precisa, como eu falei, ele tem que ser crescente, ainda que comece de pouquinho em pouquinho, pouquinho. Daqui a pouco, essa questão de sentar e ter um tempo em silêncio com o Senhor, apenas contemplando
a sua presença, a sua graça, o seu amor, é assim, eu vejo que é rico, sabe? É riqueza pra nós. E muitas vezes a gente não para pra perceber como é rico isso. Cara, como eu sou rico por ter esse tipo de experiência, esse tipo de relacionamento com Deus, onde eu não preciso, de forma natural, falar nada, mas ele se faz presente. Uhum. Ele está ali, ele se faz presente, sabe? Muitas vezes a gente fica, como eu tinha falado sobre estratégias, né? Procure estratégias para, de repente, quando você estiver frio, enfim, procurar falar com Deus. É a questão de você não precisar delas. Aí você já entra em um nível onde você não precisa de estratégia para estar na presença de Deus. Porque ele está ali com você o tempo todo. Né? O tempo inteiro. Você está tendo um relacionamento com o Espírito Santo o tempo inteiro, né? E aí é fácil, é simples, não é pesado, Uhum. é gostoso, sabe? Se torna realmente o ponto alto do seu dia. Deixa de ser aquele que você vai para casa descansar, não. O ponto alto do seu dia é aquele que você senta para ficar em silêncio com Deus. É aquele que você senta para realmente ouvir do Senhor, né? E que eu acho que esse que tem que ser o nosso anseio. O anseio do meu dia, todos os dias eu tenho que acordar com esse objetivo. Claro, de ser uma pessoa melhor a cada dia um pouco mais, mas Deus, que hoje eu te encontre de uma forma ainda mais profunda, que a gente viva uma experiência muito mais louca. E eu acho que é isso. Se nós formos alimentando o nosso relacionamento com Deus dessa forma, não é todo dia que eu estou animado, mas se eu falar pra minha alma, se eu me colocar nessa situação de eu vou me animar mesmo assim, eu vou querer mesmo assim e tentar, gente, dá certo. Nunca você vai falar, foi tempo perdido. Não, não vai. Já teve várias vezes que eu entrei em secreto e falei assim, eu não quero, mas eu vou. E aí depois você fala, era tudo que eu precisava. Ai, Deus, obrigada. Aqueles momentos que você não consegue falar nenhuma palavra, você só senta e chora, né? Senta e chora na presença de... Como é bom chorar na presença de Deus, né? Sim. E você compartilha aí do dia a dia realmente essa conexão. Você vive uma intimidade, então você tá com a pessoa, você sente a presença do Senhor, você entende que Ele é real, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que está com você. Você tem um testemunho para compartilhar com a galera de que Deus falou com você assim no dia a dia, no mais ordinário? Às vezes a gente fica pensando muito, um testemunho. Em coisas mirabolantes. E vivemos, né? E graças a Deus por isso, porque Ele nos permite viver as aventuras desde as mais loucas às mais simples. Vou falar de... Agora há pouco, vamos lá. Essa minha intimidade com o Senhor. Não, gente, calma, respira. Vamos pensar em coisas simples, né? Mas eu entendo que foi Deus. Eu vim correndo do trabalho pra cá, enfim. Aí eu cheguei em casa só pra trocar de roupa e pegar o Uber, vim pra cá já. E aí eu chamei o Uber e Aí o rapaz falou assim, Cristo Salva, né? Igreja Cristo Salva. Eu falei, isso. Ele falou assim, eu ia na igreja. Aí eu falei, diga-me mais. Aí ele falou, enfim, que ele estava afastado. E ele compartilhou um pouco das experiências dele. E aí Deus falou assim, fala, só vai. Fala de mim, né? Da corda. E aí eu falei assim, vai lá na Cristo Salva, faz uma visita. Aí eu contei rapidamente, porque realmente é muito rápido. Da minha casa aqui dá 2 minutos de carro. Rapidão. Não, é mega rápido. Vai fazer isso a pé. Subindo esse morro. É 15 minutos de morro. Agora de carro é 2 minutos. Mas assim, a gente conversou mega rápido. Aí eu contei a minha experiência, enfim, que... Inicialmente eu tentei numa igreja, não me identifiquei, e depois até que eu me encontrei aqui, enfim, eu falei assim, mas que isso não seja, né? E ele falando que esse é o motivo dele, eu falei assim, olha, que isso não seja um motivo para você não buscar a Deus, né? Um motivo para você estar longe de Deus, porque não é vontade do Senhor, eu tenho certeza que não é vontade do Senhor para sua vida. E ele falou, e aí ele agradeceu, falou que ia vir sim, que ia fazer uma visita e tal, então assim...
saí do carro super feliz. E eu acho que é isso, sabe? Pequenas experiências, né? Eu acho que é isso. Cada dia se levanta. Eu gosto de dias nublados. Gente, um dia nublado pra mim, já saio de casa mais feliz, entendeu? No sentido de... Eu entendo como um carinho, um mimo de Deus pra mim, entendeu? Uhum. Um carinho dele pra mim. Sim. Mais ou menos assim. E aí, a gente tem muitas dificuldades, às vezes, de viver, muitas distrações. A gente comentou um pouquinho, eu acho que as redes sociais, o celular, o trabalho, a rotina. A rotina é uma distração também, né? A gente se envolve tanto aí com nossos compromissos e deixa aquele compromisso com o Senhor mesmo um pouquinho de lado. Mas outro ponto que eu também acho que influencia esse relacionamento de intimidade é essa questão de se colocar em vulnerabilidade. Você não se colocar nessa posição. Então, você se sente sujo em algum momento, ou você sente, eu tô ruim, eu fiz algo ruim. Indigno, às vezes. Indigno. E aí você não quer se colocar diante da presença do Senhor, porque, né, quem sou eu pra falar com Deus, indigno e tal. E, na verdade, é uma estratégia do diabo, né? Que Sim. não presta. Justamente para nos afastar do Senhor, né? Uhum. Então, sim, tudo isso que você disse, fora o pecado, né? Fora daquilo que a gente tem se enchido, fora o cansaço. Tudo isso são obstáculos, né? Obstáculos que Satanás coloca realmente sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Muitas vezes pode ser relacionamentos que não estão sendo, que não foram realmente algo direcionado por Deus, ou que de repente não é o tempo certo para que esteja acontecendo, e por conta disso acaba entrando como um obstáculo realmente, sabe? Pra gente se sentir digno de estar na presença de Deus, ou de não querer. Algumas pessoas às vezes se revoltam, né? Com o próprio Deus, enfim. Se revolta no sentido de... Mesmo estando dentro da igreja, viu, galera? Não estamos imunes a isso, né? De repente, todo mundo aqui tem planos, sonhos e tantas e tantas coisas, e de repente você tá ali esperando pra viver algo e não acontece. Simplesmente não acontece, né? Pode entrar... a nossa alma, ela precisa estar realmente muito bem... sustentada pelo Espírito Santo, porque senão a gente acaba se tornando muito volúvel na presença de Deus, né? Que também é um outro obstáculo aí para nós começarmos a entrar nessas águas mais profundas, né? Às vezes o engano, ele é muito sutil. Sim. Às vezes é um pensamento sutil que entrou na sua vida acerca de você ou acerca de Deus. E esse pensamento, conforme você vai alimentando, ele vai crescendo. E aí, quando você percebe, você tá longe. Você acaba se esfriando por causa de um engano sutil. E eu acredito que isso é muito necessário, principalmente para os dias de hoje, né? São muitas vozes, muitos ruídos. Sim. E o engano, às vezes, ele vem em forma de Reels, vem em forma de um carrossel, vem em forma de um Stories. E a gente precisa estar muito atento à voz e sensível ao Espírito, sabe? A gente precisa caminhar nas Escrituras pelo Espírito para discernir a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. Sim. E caminhando aí pro final, porque a gente precisa, não pela nossa vontade. Infelizmente, Paulo, a gente já vai estar liberando a igreja. Entendi, então é o Paulo que manda. Então tá bom. Ele que manda no nosso horário. Eu queria que você compartilhasse aí quais são os frutos dessa intimidade. O que a gente desfruta quando a gente vive essa intimidade com o Senhor? Ai, gente, tanta coisa! Meu Deus, né? Cara, o que a gente desfruta da intimidade com Deus? Primeiro, Ele. A gente desfruta da sua presença. E não existe nada melhor, né? Davi mesmo fala que... Ai, memória, me ajuda.
Mais vale um dia na presença dele do que 1000 longe. Então, assim, a presença dele, à medida que eu começo a me relacionar com ele, eu começo a me tornar mais parecida com ele. Então, a minha própria transformação, assim como a gente viu na vida dos discípulos, na vida de Pedro, foi, tipo, muito claro isso, sabe? Ele foi totalmente transformado através do relacionamento dele com Cristo. E mesmo após, né, a morte de Cristo ali, enfim, na cruz, ele continuou sendo transformado. Jesus volta para ter um tempo ali com ele. Então, assim, desfrutamos da presença dele, desfrutamos da transformação que recebemos através dele. Desfrutamos da nossa nova identidade, de sermos realmente, de entendermos que somos filhos e aceitarmos. Porque muitas vezes a gente entende que é filho, mas a gente tem dificuldade de se colocar nesse lugar, sabe? A gente tem dificuldade de se colocar nesse lugar de eu sou filho de Deus. Deus é meu pai e ponto, sabe? Não existe nada que eu faça que vai fazer com que eu saia desse lugar, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante. Os valores mudam. Os valores mudam, as qualidades mudam, os princípios mudam, que são extremamente importantes, sabe? O nosso... Nossa, são tantas coisas. O nosso caráter, né? E da gente realmente conseguir começar a se tornar um pouquinho mais parecido com ele, sabe? De sermos realmente discípulos dele e de sairmos daquela... porque as dimensões vão aumentando, vão se alargando, sabe? Primeiro eu só estava ali envolta a esse amor que eu tenho com Deus, esse relacionamento que eu tenho com Ele, e de repente eu me vejo transformada. E de repente eu me vejo sendo usada, sabe? Podendo ser usada através de Deus para alcançar a vida de outra pessoa. Uma coragem, uma ousadia para obedecer. Exatamente. Acho que uma das coisas também que muda é a sua fonte de aceitação. A fonte que você tanto buscava de aceitação nos outros, você entende essa plenitude do amor de Deus. É Jesus, sem fazer nenhum milagre, indo se batizar no Jordão, e eis que sai uma voz que diz: esse é meu filho amado, em quem tem muito prazer. Sim. E dentro desse relacionamento com Deus, a gente encontra esse lugar de satisfação. E aí já não vai me importar quem me rejeita, porque a demanda é a partir de quem me aceita. Exato. Exatamente. Mas ele tá inspiradíssimo. E já veio outra música aqui, tá? Que eu não quis falar, tá? Qual? Revela-me quem tu és. Não, a gente falou que ia pedir uma palhinha pra... Não, que vai pedir Mônica, nada. Não vai pedir Conhece? nada. É do Drops. Cantem juntos. Que Que da conheço sala nada. do trono. Não vou cantar não, depois vamos fazer corte. Não. Vamos corta aqui, ó. Diego, dubla aí, por favor. Que é nada, gente. Não. Ai, já que eu Não. nunca vi, eu quero. Não ouviram, gente. quero. Jaque, canta aí. Qualquer dia eu canto aí, galera. Se você acha que a Jaque tem que cantar, comenta aqui, por favor. Aí a gente vai postar um vídeo só dela Meu cantando. Deus. Promete. Não, eu não vou fazer, não vou passar essa vergonha, não. Vai, Mota, pega a guitarra aí. Ela faz assim? Agora só canta pra Jesus, né, Jaque? No Eu canto secreto. pra Jesus. Eu não sou mais da dança, agora eu danço pra Jesus, entendeu? A Laís também. Nossa, gente, no meu secreto. Altas coisas. Então, altos Gente, secreto altos é babados, escandalizaria. altos babados. Altos volumes. Quero ver no apartamento como vai ser. O negócio é... são 2 quartos, né? Faz um quarto só de tenda. Um quarto de tenda. Secreto. Um quarto de secreto. Muito bom. Vamos encerrar, então? Bom, Oração? amém. Jaque, você pode liberar, abençoar essa geração aí. Sim. Que, de fato, essa geração entenda que a presença de Deus é uma pessoa, não é um foguinho, não é somente cair, rolar babá, mas tem uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Então eu queria que você orasse por essa geração, amém? Sim, amém, amém. Que responsa. Amém. Querido Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui. Obrigada por essa oportunidade. E agora eu quero realmente declarar que tudo aquilo que o Senhor já
derramou sobre a minha vida, tudo aquilo que eu já vivi. E dizer, em primeiro lugar, que eu sou muito grata. Mas declarar que, em nome de Jesus, essa geração realmente comece a ter um pouco mais de fome, sede pela tua presença. Uma fome, uma sede real, verdadeira, constante. Leva-nos a esse momento de maturidade, de querer conhecê-lo, não apenas por um movimento, não apenas por um mover, que não seja apenas uma onda, Senhor. Nós não queremos ser inconstantes, que seja realmente uma geração que ama ao Senhor acima de todas as coisas e independente de qualquer uma delas, Pai, em nome de Jesus. Realmente acende o fogo no nosso ser, no nosso coração, Senhor, e que ele não se apague. Que ele não se apague, Pai, mas que ele continue a queimar todos os dias. Que nós venhamos ter um relacionamento com o Senhor de verdade. Que nós não venhamos ficar nas nossas palavras, que não sejam vãs declarações de que nós o amamos, mas que venhamos amá-lo de verdade. Que venhamos querê-lo de verdade, que venhamos buscar a tua presença de verdade, Deus. Leva-nos, Senhor, a esse nível de intimidade, onde nós possamos dizer que nada mais importa além de ti. Aonde o Senhor venha ser realmente o centro de todas as coisas que nós queremos, aonde toda a satisfação do nosso ser esteja no Senhor. Leva-nos a esse tipo não só de sentimento ou de querer, mas esse tipo de entendimento. Que seja realmente uma clareza no nosso espírito, uma clareza no nosso entendimento de que nós temos ao Senhor e nós não precisamos de mais nada. Eu oro para que, em nome de Jesus, essa geração realmente seja tocada. Amém. Essa geração venha ser transformada, venha viver realmente coisas sobrenaturais, no simples e no grande, em nome de Jesus, Deus. Usa-nos conforme o Senhor quer, Senhor. Usa-nos conforme o Senhor quer. E aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede. Nós o amamos e queremos amá-lo cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jaque, muito obrigado. Eu que agradeço. Laís, valeu pela oportunidade. E se você tá perguntando onde tá o Diego, a gente mandou ele embora porque ele queria ser brincadeira, gente. Logo, logo o Diego tá de volta. Diego, onde você está? Comenta aqui pra gente. E, gente, obrigado. Se você ouviu esse podcast lá, tem alguma consideração? Não. Gente, se você ouviu o podcast até agora, por favor, compartilha. Marca a Jaque. Marca a Laís e marca lá no Instagram da Jaque. Jaque, canta aí. Não, se alguém pedir, não. Ela vai e faz. Ela e vai compartilha esse link com a sua no célula, hein? E posta no Instagram do GP, verdade. E compartilha esse link aí com a sua célula no seu Instagram e ajuda o GPcast a crescer e seja um contribuidor do reino. Amém. Vejo vocês até a próxima. É isso aí, galera. Amém. Falou. Falou.